Fala, minha nação, como é que vocês estão? Eu relutei bastante para dar minha opinião sobre o jogo passado, Palmeiras e Flamengo lá no Allianz Parque. E fiquei esperando a semana passar e ouvi muitas opiniões e assisti muitos programas de jornalismo esportivo. Na hora de analisar um jogo como aquele, a gente precisa pensar em um contexto muito maior do que simplesmente o que aconteceu dentro de campo. Todo mundo sabe que são os principais favoritos para ganhar todos os títulos deste ano, ou pelo menos para concorrer às finais. Como o Brasileirão é o único de pontos corridos, acaba se tornando um campeonato bem difícil, porque ele é muito longo, são 38 rodadas, e a gente agora que está na terceira rodada, então o campeonato acabou de começar. Só que aqui no Brasil criou-se o hábito de não ter muita paciência em esperar os resultados aparecerem. A torcida brasileira é muito imediatista, nós somos imediatistas, a gente quer os resultados para agora, e quando esses resultados não acontecem do jeito que a gente imagina, a gente já começa a cornetar técnico, time, diretoria, por aí vai. A primeira coisa que a gente precisa levar em consideração: o Flamengo está muito bem na temporada. O Flamengo não perdeu jogos. O Flamengo levou pouquíssimos gols, apesar de que eu mesmo já critiquei aqui o desempenho do Flamengo no segundo tempo, que sempre vem sendo abaixo. Parece que o time cansa e não consegue ter o mesmo rendimento. Quando a gente fala desse jogo específico, a impressão que eu tenho é que eu vi dois times covardes em campo. Os dois times entraram completamente cautelosos, com medo do resultado negativo. O Flamengo não poderia perder para o Palmeiras, primeiro, para não quebrar uma marca que vem já arrastando desde 2017, e o Palmeiras não poderia perder para o Flamengo para que o rival não abrisse uma distância de 6 pontos. Ninguém pode perder, mas se a gente arriscar buscar o resultado demais, a gente abre espaço para que o time adversário ataque ou contra-ataque, levando perigo de gol. Se o Flamengo jogasse franco contra o Palmeiras, com a qualidade que o Palmeiras tem, a velocidade e a força de Endrick, por exemplo, possivelmente o Flamengo tomaria gols e poderia amargar um resultado negativo lá no Allianz. Do mesmo jeito, se o Palmeiras jogasse franco contra o Flamengo, poderia entregar uma vitória de bandeja para um time que já estava na liderança e abriria uma vantagem ainda maior em relação ao rival. O empate foi bom para os dois, talvez melhor para o Flamengo do que para o Palmeiras. Por quê? Porque o empate fora de casa é bom nas circunstâncias que a gente conhece. Palmeiras é forte em casa, tem um campo diferenciado, e trazer um empate do Allianz Parque é sempre um resultado bem positivo, já que o Palmeiras não costuma perder na sua casa. Com o resultado, o Flamengo ficou com 7 pontos e ficou coladinho ali no Bragantino, que é atualmente o líder do campeonato por causa do saldo de gols. Nós não tivemos muita criação, um jogo com pouquíssimas chances de gols, e o que a gente viu foi muitas faltas, 37 faltas no jogo, sendo que 23 foram cometidas pelo Palmeiras. Endrick fez muitas faltas em Ayrton Lucas, muitas, parece que deram carta branca para o menino bater, ele bateu muito nesse jogo. Fabrício Bruno não deixou o Endrick jogar, então sempre que o menino chegava, Fabrício já roubava a bola e o Palmeiras não conseguiu construir muitas coisas. Gustavo Gomes também, que levou um belo baile de Bruno Henrique e acabou fazendo muitas faltas. Flamengo com pouquíssimas chances, também chutes de fora da área. Acho que não houve polêmica de arbitragem, pelo contrário, o jogo foi bem, seguiu bem tranquilo. E o empate, na verdade, ficou de bom tamanho pela péssima atuação dos dois times. Zero espetáculo. Nós esperávamos um jogaço de bola, afinal de contas, Palmeiras e Flamengo têm os dois melhores elencos do país. E o meu resumo aqui: foram dois times covardes. Entraram com medo de entregar o resultado para o rival e ficaram felizes com o 0-0. A ideia de poupar Pedro e entrar com Carlinhos, poupar De La Cruz e entrar com Arlan, não vou criticar, porque Carlinhos demonstrou ser um bom jogador, apesar de estar jogando no Nova Iguaçu, mas foi muito bem no Carioca.
Alguns querem diminuir a importância de Carlinhos porque era o Campeonato Carioca e era o Nova Iguaçu. Só que quando o Pedro entra, Pedro já tem a manha da movimentação, de deslocar ali os zagueiros. Então Pedro sempre puxa a marcação para que Cebolinha possa entrar na área, Luiz Araújo possa entrar na área. Muitas vezes a Arrascaeta também entra na área. Então entender esse posicionamento ainda vai ser importante na questão do encaixe de Carlinhos ali no time. Alan não entrou tão bem quanto tinha entrado em alguns outros jogos, mas é muito importante que ele tenha minutagem. Então eu acho legal o Tite colocá-lo de titular algumas vezes para que ele possa realmente se encaixar bem nesse time, para que a gente possa vê-lo jogando bem como jogava lá no Atlético Mineiro. Eu acho o seguinte: o Flamengo construiu um elenco com ótimos jogadores para justamente ter opções de banco para a hora que o treinador precisa poupar alguns titulares. Na hora que a gente precisa fazer isso, a torcida critica, os jornalistas criticam. Então eu não consigo entender a necessidade de você ter um bom time no banco para quando o time entra em campo, você criticar dessa forma, como se os jogadores fossem realmente bem medíocres e não merecessem estar ali atuando pelo Flamengo. Então acho que não é bem por aí. A gente precisa realmente dar votos de confiança para os jogadores que estão no nosso banco. Afinal de contas, nós temos um elenco muito bom, então acho que essas alternâncias de jogadores vão ser boas para o elenco, para descansar e a gente ter um elenco realmente bem fortalecido. A gente está começando a ter um Flamengo com a cara que Tite quer que ele tenha. Precisa esquecer o time de 2019 e começar a pensar nos resultados positivos que Tite está conseguindo com esse elenco do Flamengo. Seguimos no Brasileirão, estamos na segunda colocação com 7 pontos, né, coladinhos ali no Bragantino, que também tem 7, mas tem um gol a mais no seu saldo. O Flamengo tem um clássico domingo contra o Botafogo, apesar da fase não ser muito boa do Botafogo, mas clássico sempre traz uma dificuldade a mais. Então a gente já espera um jogo também muito pegado. Hoje à noite nós temos um jogo lá em La Paz. O Flamengo vai chegar na hora do jogo já para diminuir os efeitos da altitude, e espero que o time possa ir bem e que a gente possa trazer um resultado positivo, que o time não se contente com um empate e que não dê zebra e a gente perca esse jogo lá. O Flamengo é sim favorito desse grupo e a gente precisa manter o nosso favoritismo com a superioridade de pontos para a gente garantir a primeira colocação do nosso grupo. Deixa o seu like, se gostou do vídeo já compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!